Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Continuando nosso projeto, hoje nós vamos falar sobre drives. Drives e também conhecido no Linux como firmware, né? Qual seria a diferença entre um e o outro, né? Na verdade, os dois faz a mesma função. Tem nomes diferentes, mas faz praticamente a mesma função. Eles são software que comunica com nossos hardware. Então, são software que comunica com as nossas peças, o nosso dispositivo. Por exemplo, um software que comunica com uma placa de rede sem fio, né? Para poder funcionar no nosso sistema. Eu não vou entrar muito a fundo explicando qual a diferença, né? Dos nomes, até mesmo o que ele faz, mas eu deixo a critério de vocês pesquisarem, né? Eu até trouxe aqui o que é firmware e trouxe aqui também a questão do que é drive, né? Então pode só pausar e ler, né? Ou até mesmo entrar nesses sites e ler mais a respeito sobre o que eles fazem. Mas basicamente, tem até uma imagem aqui que dá para explicar, né? São drivers que funcionam os dispositivos no sistema. No caso aqui, a gente liga o computador, né? Aqui ele carrega o sistema operacional, que no caso nosso é o Debian, né? E esse Debian comunica com os drives, que são os softwares criados, né? Que vai comunicar com os dispositivos. Com uma placa de vídeo, com teclado e mouse, com fone e microfone, com os chips que tem no computador, né? Com as memórias, com HD e também placas de redes, e vários outros tipos de periféricos, né? Que a gente pode estar adicionando ao nosso computador e ao nosso sistema. Então, basicamente, não vou entrar muito a fundo sobre essa explicação e nem sobre essa drive, né? A gente vai mesmo só ver a questão de instalar e como fazer a instalação deles no nosso sistema, caso a gente precise. Então, eu deixei aqui como exemplo. E aqui também tem uma página aqui que a gente vai dar um exemplo. Por exemplo, a gente fez uma compra de um dispositivo USB e aí a gente conecta no nosso sistema e não funciona, né? Então, a gente tem que instalar esse firmware ou esse drive, né? Para poder funcionar. Eu tô com um Synapse aqui aberto, que já tem até um framework, né? Que eu deixei selecionado aqui, né? Da Realtek, que é justamente o framework que vai fazer funcionar uma dessas plaquinhas, né? Pela codificação. Para me explicar primeiro, a gente precisa saber, primeiramente, quais são os dispositivos que estão conectados na nossa máquina. E aí sim a gente poder fazer a instalação. Aí, como exemplo aqui, a gente vai abrir um terminal, tá? E a gente vai listar todos os dispositivos que tem na nossa máquina, que é o comando lspci. Com esse comando lspci, ele vai listar todos os dispositivos que tem na nossa máquina. Mesmo que não esteja funcionando, ele vai estar listado aqui, né? E aí sim aqui a gente vai ter mais referência para poder fazer essa instalação. Então, esse lspci é o módulo terminal, né? Para a gente utilizar no terminal. Mas também tem um software que a gente consegue fazer isso de módulo gráfico. Eu vou usar aqui o próprio terminal para fazer a instalação, né? Install é o RAT info. Então, a gente vai aqui instalar ele, né? Tá, está com o Synapse aberto. Vou fechar ele aqui, né? Porque não tem como. E mesma coisa também a gente poderia usar aqui o próprio Synapse, né? A gente marca aqui para instalar. A gente pode ver que ele não tem aqui, né? No nosso sistema. Aplicar.
Prontinho. Então aqui, se a gente vir aqui em sistema, a gente pode ver que a gente já tem aqui informações e teste, que é o nosso RAID Info, né? Se a gente clicar aqui, a gente já vai ter um software que vai ter várias informações do nosso computador, né? Então, esse software é bem interessante porque ele informa muita coisa, né? É mais do que o LSPCI lá informa, ele aqui vai informar bem mais coisa. Mas se a gente for aqui em PCI Devices também, né? A gente pode ver que é basicamente a gente tem lá no LSPCI. LSPCI. Então, é dessa forma que a gente vai ver aonde os dispositivos que estão conectados. E se ele não estiver funcionando, a gente vai pegar essas referências e procurar esses drive, esses firmware compatível, né? E posteriormente fazer a instalação. Como um segundo exemplo, né, de uma máquina física, porque aqui a gente está na máquina virtual, eu vou abrir o próprio terminal aqui do meu sistema. Esse aqui é o terminal do meu sistema, que é uma máquina física. E nele eu vou dar o comando lspci para a gente ver os dispositivos que estão conectados na nossa máquina, na minha máquina aqui física. Então, esses aqui são todos esses dispositivos. E a gente vai observar aqui no final que tem um que é um Network Controller, né? E aqui tem o fabricante, o fabricante desse dispositivo, né? Que é Intel. Tem aqui a categoria que ele é um Wi-Fi 6. E aqui tem um modelo. Isso tudo aqui é referência para a gente já procurar essa informação de qual framework vai funcionar para esse dispositivo. Como que a gente faria isso? Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu vou puxar aqui de volta, né, para não atrapalhar. Vou dar um pause aqui que está passando um carro de som. E aqui eu vou abrir um navegador de internet, né? Vou utilizar o próprio Google mesmo, né? E aqui eu vou fazer a pesquisa de acordo com aquela informação que a gente viu aqui no LSPCI. Então a gente vai digitar aqui, a gente viu que ele é um dispositivo Intel, a gente viu que ele é um Wi-Fi 6E, 6E, e o modelo dele é um AX 210-AX 1675, que é essa placa aqui sem fio, né? A minha é justamente essa aqui, ó, essa placa sem fio. E aqui a gente pode ver no próprio site da Intel, né? Então eu costumo baixar nos sites oficiais, né? Que é justamente para não ter nenhum problema de insegurança, de vírus ou algo malicioso. Então a gente vai entrar aqui nesse do site da Intel. Aqui a gente vai ver mais informação sobre essa placa, né? E também aqui na parte de downloads, a gente pode estar fazendo o download dos drives. Essa placa aqui, ela é tanto Wi-Fi, né? Quanto Bluetooth. E aqui a gente pode ver aqui, ó, a gente pode fazer o download desses drives. Aqui ele informa que é um drive só para Windows 11 e Windows 10, né? Nesse caso aqui, não tem o drive para Linux. E por que isso? Porque assim, hoje boa parte do software da Intel, ele já tem no próprio kernel do Linux, né? Então não tem a necessidade de a gente estar fazendo a instalação, porque ele já reconhece automaticamente. E é uma outra vantagem que eu acho do Linux é isso, né? Por causa que boa parte desses drives é mais comum, mais utilizado, que tem parceria, né? Ele já se encontra no próprio kernel, já se encontra no próprio sistema. Então a gente não precisa estar fazendo muito esse tipo de instalação. Inclusive essa placa mesmo, né? Que eu adquiri, eu simplesmente conectei e já ficou pronta para uso, já funcionou normalmente. Não precisei instalar nada a mais.
a não ser as coisas padrões que eu instalo. Então, essa é a forma que eu utilizei aqui, né, para explicar sobre uma peça física, como procurar esses framework ou drivers, né, para fazer a instalação. E como essa aqui não precisou fazer nenhum tipo de instalação, eu vou utilizar esse outro exemplo aqui, que eu creio que esse aqui precisaria fazer essa instalação. Então a gente foi lá, a gente viu que o modelo dela é uma, a marca dela é uma Realtek, Realtek, né? A marca é a Realtek e o modelo é essa RTL 8188EE, né? Que elas são placas para notebooks e também vem como adaptadores, né? USB. Então, vamos dizer que a gente conectou isso no nosso sistema e ele simplesmente não reconheceu. A gente foi lá na parte de rede e não reconheceu nada da Wi-Fi, né? Então a gente teria que instalar esse framework. Já sabendo disso, que ela é uma Realtek e esse modelo, normalmente a gente já vai com o framework da Realtek, que ele já tem um pacote de vários modelos, inclusive o desse nosso, né? Então, o Radinfo aqui foi só para mostrar como a gente procura, né? Vamos fechar ele. Vou fechar aqui o terminal. E aqui com o Synapse, eu vou procurar os framework. Framework, né? Vai depender da sua pronúncia aí, que você achar mais fácil de pronunciar. Aqui, se digitar framework, a gente vai ter vários mesmo, né? E todos eles são drives, são framework que vai funcionar no nosso sistema. A gente deve instalar todos? Não deve instalar todos porque a gente vai consumir muito o nosso sistema, né? Então a gente só instala aquilo que for necessário. Então a gente está procurando um da Realtek. A gente já sabe que tem um pacote de framework da Realtek. Se a gente começar aqui a digitar um Realtek, errado, né? É teste, parece. Realtek. Então aqui a gente já tem esse pacote de drive da Realtek, né? Framework da Realtek. E aí, se a gente pesquisar aqui, eu vi, tinha deixado mais fácil, né? Só que tinha que fechar o Synapse. 88. Aqui, RTL 8188EI, né? Então, ele tem suporte sim, aquela plaquinha lá. Então, já sabendo disso, a gente simplesmente poderia marcar para instalar, aplicar, verificar, né, porque ele vai instalar mais, no caso vai instalar só o framework mesmo da Realtek, vou aqui e aplico. E com isso, no máximo a gente precisaria só reiniciar o sistema e a nossa plaquinha lá estaria funcionando normalmente, sem nenhum problema, né? Essa função no Debian a gente faz dessa forma, né? Para quem vem lá do Ubuntu, ele tem uma facilidade, que tem um programa de drivers, né? Que a gente, se a gente pesquisar aqui no menu iniciar, digitar driver, ele vai ter um software com interface gráfica, né? Que a gente vai clicar nele. Ele vai fazer uma pesquisa do que tem no nosso sistema, que é tipo o LSPCI, né? Verificar o que tem no sistema que não está instalado, ou se tem algum framework que não está instalado, que precise, né? E aí vai perguntar se quer instalar ou não, a gente marcaria e instalaria e funcionaria, né? Então ele faria isso automaticamente. Então, é como se ele viesse aqui no terminal, dasse um LSPCI, ele identificava lá que tinha um Realtek, né? Ele verificava que o framework da Realtek não estava disponível. Aí ele já vinha informando para a gente, trazendo o framework da Realtek e perguntaria se a gente queria instalar ele ou não, para poder utilizar essa plaquinha Wi-Fi, né? Então,
No Ubuntu ele tem esse software. Aqui ele não tem, então a gente tem que fazer isso manualmente, né? Se por acaso algum usuário que use de uma outra forma ou conheça algum software por Debian que faça isso, deixe no comentário que vai ajudar muito a todos, né? Inclusive a mim mesmo que não tem nenhum conhecimento a respeito de um software que faça isso em módulo automático, né? Então é isso. Essa é a maneira da gente verificar nosso dispositivo, procurar o framework dele, né? E fazer a instalação. E só que na instalação padrão, eu costumo instalar alguns framework que já deixa nosso sistema bem mais compatível, sem precisar tanto estar instalando um ou outro, né? Um desses padrão que eu costumo já instalar é esse da Realtek, né? Então a gente pode ver que esse da Realtek aqui, né? Ele tem vários dispositivos que vai funcionar. É obrigatório a gente instalar isso por padrão? Não, não é obrigatório. No meu caso, eu gosto de instalar porque às vezes eu mesmo utilizo alguns adaptadores desses, né? Porque a gente trabalha com suporte, a gente tem que estar conectando um adaptador ou outro para fazer algum tipo de teste. Ou até mesmo, por exemplo, o computador ou notebook de alguma pessoa que a gente possa instalar o Debian, né, para utilizar, eu também costumo deixar instalado, porque se ele comprar uma plaquinha dessa, vai lá na internet, compra um adaptador desse, né? Aí não funciona. Então eu já costumo deixar instalado justamente para facilitar isso, para a pessoa não precisar fazer essa instalação. E vai simplesmente só conectar e já sair utilizando, né? Então, o que eu costumo instalar é esse da Realtek, né? Esse outro aqui nem sempre eu instalo, né? Mas também, se o computador não for ruim, for uma coisa boa e tiver armazenamento, memória, né? Também não vejo o motivo de não deixar instalado. Deixa mais compatível o sistema. Então, esse aqui da empresa Realtek, né? Tem um outro também que eu costumo utilizar e tem muitos dispositivos que funcionam com ele. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. O outro é justamente dessa empresa aqui. É, Teros. É um outro também que a gente pode ver que tem vários dispositivos. Vem em algumas placas PCI, PCI Express ou USB, né? Então eu costumo também fazer a instalação dele, que aí é o mesmo caso. Se comprar uma hora um, conectar, ele já vai ter o drive instalado e funcionando, né? Então é um que eu marco para fazer a instalação. Tem um outro aqui também que eu peguei alguns notebooks mais novos que eu fiz a instalação e não consegui utilizar de cara a Wi-Fi, né? Eu tive que instalar ele, que é esse IWL Wi-Fi. Este aqui. E pelo jeito também de vários modelos, né? Tanto de Wi-Fi ou até mesmo Bluetooth. Então eu costumo marcar ele e deixar para instalação, né? E aí eu não tenho problema se eu tiver esse dispositivo ou se futuramente por algum motivo eu for colocar um dispositivo desse, né? Então esses aí, vamos dizer assim, que é uma coisa extra que eu coloco, é justamente para caso precisar conectar ou comprar, já está instalado, né? Não tem nenhum problema. E se a gente tem uma máquina razoavelmente boa, né? Não faz muita diferença a gente ter esses pacotes. Agora tem um outro aqui que eu sempre instalo no meu sistema, que é justamente o próprio Linux. Então, a gente pode ver que ele já vem com os framework Linux, o Free, né? Tanto que ele já é do próprio Debian. E é por isso que várias coisas que a gente conecta, ele já funciona de cara, né? Precisa estar fazendo a instalação. Então, esses aqui são os free, são os gratuitos, né? São de código aberto. E aí eu costumo instalar esse outro aqui também, né? Que é do Linux. E automaticamente ele já marca os no free. Ele só vai aparecer se a gente tiver habilitado lá aqueles repositórios, contrib, no free, né? O contrib e o no free.
Esses outros aqui não necessariamente. Ele pode puxar alguma coisa, se tiver, se tiver mais atualizado, né? Ou até mesmo mais antigo, igual esse OLD Stable, né? Que a gente fez. Mas basicamente, para aparecer esse Linux, esse No Free, principalmente o No Free, a gente tem que habilitar esse repositório. Como o nosso a gente já fez a configuração nos vídeos anteriores, por isso que ele aparece. E é justamente que eu só instalo os framework e os drive só depois de configurar esses repositórios. Então, vou aplicar aqui, né? Aqui ele já vai fazer a instalação. Ele também vai puxar algumas coisas extras, né? Tá puxando aqui os framework da AMD e também vários outros da Intel e de outras empresas, né, que fabricam esses framework. E a gente pode ver que o da AMD e da Intel, boa parte dele já vem no próprio sistema. Então, muitas coisas que a gente utilizar dessas duas empresas, dessas duas marcas, né, a gente às vezes não vai precisar nem fazer a instalação dele. E simplesmente com o que já vem, com esse outro pacote, é suficiente. E aí sim, esses aqui é o que eu instalo por padrão. Os outros três eu costumo deixar, né, para ficar mais compatível. E tem algumas outras coisas aqui que eu também faço por padrão. Por exemplo, os de gráfico, tanto da Intel quanto da AMD. Eu vou fazer a instalação dele aqui, não vou explicar muito, né? E. Ah, tá. Tem um outro também aqui que eu tive um probleminha com uns adaptadores mais antigos. Também eu costumo instalar eles. Aí vocês só vê o nome, né? E também a gente pode ler mais informação sobre esse pacote. E até mesmo no próprio Google aqui, né? A gente pode vir aqui, digitar o pacote, pode colocar, por exemplo, em Debian, e a gente lê mais a respeito do que esse pacote faz, né? Então, a maior parte é questão de informação, né? E principalmente se tiver documentação, a gente pode estar lendo documentação. Então, é mais a questão de pesquisa. Fechar esse aqui que eu não vou usar mais. Então, eu costumo instalar esse, marcar, e também eu instalo esse outro aqui também. Eu acho que esse aqui é o Legacy, né, que é mais para dispositivo mais antigo. Eu tenho uma colinha, né, que sempre que eu tenho algum problema eu vou anotando, e é por isso que eu consigo utilizar sempre quando eu vou fazer uma nova instalação, eu já uso justamente essa colinha para não ter problema, né? Então, sempre que eu estou mexendo no sistema, que eu pego um novo dispositivo, que eu procuro até achar esse drive e resolvo, né? Aí eu vou lá e coloco na minha colinha. Então, eu estou usando ela como base aqui. Esse drive aqui demora um pouquinho. Eu vou instalar também aqui uns outros da parte gráfica, né? Das placas de vídeo AMD e Intel. AMD gráfico, né? Ele já está até instalado aqui para nós, provavelmente foi por causa dos outros drives que a gente instalou anteriormente, né? Mas aqui ele tem várias compatibilidades com várias placas da AMD, né? Inclusive as placas gráficas. Tem um outro aqui que eu também acho que ele já instalou junto, mas é bom a gente conferir, que é AMD, AMD 64 Micro Pro da AMD, né? Então instala ele também. E também a gente instala o da Intel, que aí deixa o nosso sistema bem mais compatível com essas placas gráficas. Tem mais aqui, deixa eu ver. Tem os GCN Tools também, né? Que eu tive alguns probleminha
com algum desempenho gráfico, ou até mesmo navegador que não abria, né? Principalmente o Chrome, que é esse AMD GCN, esse aqui. Então, eu marco ele também para instalação. E aqui ele vai trazer várias lib, DLL, né? Que às vezes a gente precisa nessa parte gráfica. Tive um probleminha uma vez com o navegador Chrome que não estava abrindo. E era justamente por causa disso. Então, sempre que eu tenho algum probleminha que eu acho a solução, eu vou deixando anotado, né? E aí eu já tenho o meu tutorial de pós-instalação. E o outro aqui, terminando de baixar, né? E o outro aqui é o da Intel. Intel GPU traço, marcar para instalação, clicar. Eu costumo instalar os dois, tanto Intel como AMD, né? O próprio kernel já vem com muito drive da Intel, da AMD, e eu nunca tive nenhum tipo de problema, não, né? A questão das outras placas gráficas, tipo da NVIDIA, aí sim a gente faz uma instalação específica da placa NVIDIA que a gente tem. Eu não vou abordar aqui a instalação, né? Porque com isso aqui já é suficiente para a gente pesquisar e fazer uma instalação de uma placa da NVIDIA, caso for preciso, né? Então a gente vai abordar só o Intel, que normalmente os gráficos integrados ou é Intel ou é AMD, né? E, e fica mais compatível para o nosso sistema. Também aqui que a gente tem uma máquina virtual, né? Então a gente vai mexer somente com isso. Tem mais algumas outras coisas aqui que eu gosto de utilizar para melhorar o desempenho da parte gráfica. Que é instalar o Mesa, traço, traço, drivers. Então a gente pode ver que a gente instalou muitos framework, né? E aqui a gente está instalando também uns que vêm com drivers. Digitei errado. Ah, tá com aquele Vulkan, né? Vulkan. Ele já está até instalado, né? E provavelmente já reconheceu nossa placa gráfica 3D e aí ele já fez a instalação. Mas caso não tenha instalado, a gente pode estar fazendo a instalação dele. Tem o utilitários também do Mesa, né? Esse utilitários aqui do Mesa, marcar para fazer a instalação. Já instalou outros, né? Hum, tá, tá. É, isso. Deixa eu marcar. E aqui tem duas lib que eu também tive um probleminha, às vezes, né, que não funcionou, e era por falta de duas lib. Vou instalar aqui também, se não tiver já instalado, né? Que às vezes também pode ser útil para vocês, caso vocês tenham algum tipo de problema. Então é lib gla traço esse. Já veio instalado. Teve uma vez que eu fiz a instalação do Debian, ele não estava instalado, não sei por qual motivo, e eu tive algum probleminha, então eu instalei essa lib e resolveu. E teve uma outra aqui que é lib. Olha, também já está instalado. Pode ser também que eu utilize o Debian Test, né? Na minha máquina mesmo aqui, eu estou utilizando o Debian Test. Às vezes pode ser que o Debian Test aqui não venha instalado essas libs. Eu tive que instalar manualmente. O estável também tem essa vantagem, né? Então, é justamente ele é mais corrigido, então às vezes nem precisa, muita coisa já vem instalada, já vem com essa facilidade de correção. Já o Debian Test, ele realmente, às vezes, tem que fazer mais coisas. A gente vai falar sobre
o Debian estável, o Debian teste, o CID, né? Mais para frente, lá para o final do curso básico, né? Desse vídeo básico que eu estou fazendo. Então, basicamente, é isso que eu faço a instalação desses framework, desses drive, né? Aí, para deixar mais compatível, por exemplo, se for notebook, a gente faz uma instalação extras aqui também, que é o task-laptop, que já é um pacote do próprio Debian, né? Ele vai ter várias compatibilidades com notebooks, laptops, né? Costumo instalar aí também, quando é notebooks, laptops. A gente pode ver que ele já baixa muita coisa aqui relacionada a Bluetooth, a Wi-Fi. E acho que pode ser até usado também para computador desktop, né? Eu também instalo ele sempre, até nos desktop eu deixo instalado, nunca tive nenhum problema. Tem um outro aqui também para otimizar a bateria, né? E realmente só instalo em notebook. Só vai fazer sentido para notebook, né? Que é o TLP, que é o otimizador de bateria. Marcar, aplicar. Com isso, nosso é o básico que eu instalo, né? E aí nosso sistema fica mais compatível com esses dispositivos, sem precisar estar instalando frameworks constantemente, ou drives, né? Então, basicamente é isso. Para aproveitar aqui nesse vídeo ainda, eu vou fazer a instalação de umas coisas que não vem aqui no sistema por padrão. Por exemplo, o XFCE não traz por padrão um gerenciador de Bluetooth, né? A gente instalou, por exemplo, vários drives, vários frameworks relacionados a Bluetooth. Mas se a gente for aqui no sistema e configurações e pesquisar sobre Bluetooth, não tem nada. Não tem nada que a gente pode estar gerenciando. A Wi-Fi ele já até vem aqui, né? A internet sem fio, que a gente poderia simplesmente clicar aqui, se já tivesse uma placa Wi-Fi, a gente mostraria aqui, né? E já funcionaria. Mas o Bluetooth, ele não vem por padrão. Então a gente instala um programinha justamente para poder gerenciar esses Bluetooth e fazer a conexão com o nosso dispositivo. O que eu utilizo aqui é justamente o Blue. A gente vai marcar aqui e aplicar. E agora sim, se a gente for aqui em configurações, a gente pode observar que a gente tem aqui, ó, tá aqui, a gente tem um gerenciador de Bluetooth. A gente tem um adaptador de Bluetooth, que é esse que é justamente para habilitar o Bluetooth. Pode clicar nele e vai perguntar verificar se tem algum Bluetooth, né? E se deseja ativar, a gente ativa a nossa plaquinha Bluetooth. E depois aqui a gente pode sim gerenciar eles. Que é justamente a gente abrir um programa, a gente pesquisar aqui. Aqui não encontrou nenhuma placa Bluetooth, né? Mas se tivesse encontrado, a gente ia pesquisar e aparecer no nosso dispositivo Bluetooth e assim a gente fazer a conexão dele. Aqui está dando falha porque a gente não tem nada Bluetooth no nosso sistema, né? Justamente porque é uma máquina virtual. Mas até aqui, deixa eu ver se eu. Aqui, ó, funcionaria dessa forma. Esse aqui é o da minha máquina, né? Então aqui ó, a gente pesquisa, já acha aqui o dispositivo, né? E aí sim a gente poderia estar conectando. Então, seria dessa forma, né? Então, por hoje, é só isso, né? A gente viu como conectar esse dispositivo e já utilizar, gerenciar, né? E nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre os codecs de multimídia, áudio, vídeo, né? E até mesmo compactadores de arquivo. Então, muito obrigado até aqui, né? Quem puder dar o joinha lá, deixa o joinha,
Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário, né? E segue o canal aí para ver quando os vídeos novos saírem, né? Assim que for gravando, eu vou estar disponibilizando. Normalmente segunda e sexta, né? Mas caso tenha imprevistos, aí vai ser de acordo a disponibilidade de tempo. Então, muito obrigado e até a próxima.